fazer para evitar novos rompimentos de barragens de minério. O Repórter Brasil começa agora com Paulo Leite e Catiúcia Neri. Boa noite. Subiu para 18 o número de mortos na China por conta da mutação do coronavírus. E 20 milhões de chineses estão em quarentena, isolados. Fora dali, já são mais de 600 infectados em 9 países. Apesar do aumento do número de casos, a Organização Mundial da Saúde acredita que ainda é cedo para fazer um alerta internacional. A OMS orientou a criação de uma missão internacional para investigar os animais como fonte do novo surto, o que coloca em evidência os perigos do comércio exótico de animais selvagens na China. Para a OMS, por enquanto, trata-se de uma emergência na China, mas ainda não é global. No entanto, a organização informou que a decisão pode ser revisada a qualquer momento. Três cidades chinesas estão em quarentena para tentar conter uma pandemia global. Ninguém entra e ninguém sai em Wangang e Hezhou, além de Wuhan, onde a pneumonia foi relatada pela primeira vez no início de dezembro, que já havia sido isolada. A cidade proibida a um dos cartões postais da capital Pequim será fechada para turistas a partir de sábado. O governo chinês anunciou que será transparente na divulgação dos números com a comunidade global. Um vídeo compartilhado nas mídias sociais, feito por um estudante de medicina em Wuhan, mostra ruas vazias e pessoas em supermercados estocando suprimentos. O município de Tianjin, no norte do país, está em alerta máximo para verificar a temperatura corporal dos passageiros que voam da cidade de Wuhan. Já são 9 países com casos registrados: Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Vietnã, Singapura e Arábia Saudita, além da China e das regiões especiais chinesas, Hong Kong e Macau. Políticos de Hong Kong pediram a suspensão dos trens que vão para o continente. Os voos diretos da capital japonesa, Tóquio, para Wuhan foram cancelados. Essa viajante chinesa diz: "Só quero ir para casa. Estou exausta." Nas Filipinas, o aeroporto internacional de Manila aumentou a triagem de passageiros. O aeroporto de Roma, na Itália, também rastreia passageiros chineses. No Brasil, o Ministério da Saúde garantiu hoje que não há infecção por coronavírus por aqui no Brasil. Os casos que estavam sendo investigados no Distrito Federal, em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não se confirmaram. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a transmissão do coronavírus na China é local, de pessoa a pessoa, e está limitada hoje a 2 públicos: familiares e profissionais de saúde. Só serão submetidos a testes para coronavírus pessoas que apresentarem sintomas de gripe e que tenham viajado para a província de Wuhan, na China, ou tenham tido contato com alguém que viajou para a cidade. Esses foram os critérios apresentados pela Organização Mundial da Saúde para definir a contaminação pelo vírus. Até o momento, não existe nenhum caso suspeito de coronavírus no Brasil. Essa informação é importante que todos vocês possam divulgar. Não temos nenhum suspeito de coronavírus no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, a OMS não emitiu recomendação de cancelamento de viagem à China. Quanto aos portos e aeroportos, serão feitos, junto com a Anvisa, anúncios específicos de alertas a tripulantes e passageiros para, se apresentarem sintomas ou tiverem vindo de Wuhan, procurarem o serviço de saúde para serem notificados. O governo afirma que está preparado se a definição da transmissão do coronavírus for alterada para uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde. Nós, por conta disso, já ativamos o nosso Centro de Operação em Emergência nível 1 para organizar a rede, organizar com os estados, estabelecer critérios de definição de caso importante e, principalmente, fazer uma atualização diária no sentido que novas informações venham a surgir a respeito desse novo vírus. Começou a valer hoje o pacote anticrime de combate à violência, ao crime organizado e à corrupção. Entre as principais mudanças estão o aumento da pena máxima de prisão, novas regras para acordos de delação premiada e a previsão de prisão imediata após condenação pelo Tribunal do Júri.
A lei anticrime foi proposta em fevereiro do ano passado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O pacote de medidas também foi resultado do trabalho de uma comissão de juristas coordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pelas redes sociais, o ministro Sérgio Moro comemorou o início da validade da lei. Ele destacou os avanços, disse que nem tudo foi aprovado pelo Congresso, mas afirmou que em 2020 vai resgatar o que ficou de fora. A lei aumenta, por exemplo, de 30 para 40 anos a pena máxima de prisão. Prevê a prisão imediata após condenação pelo tribunal do júri. Estabelece novas regras para a progressão de regime de cumprimento de pena e proíbe a saída temporária da cadeia aos condenados por crimes hediondos que resultarem em morte. Também há mudanças nas regras para a delação premiada e aumento para 3 anos, com possível renovação, do tempo de permanência de presos perigosos em presídios federais. Um ponto do texto acabou sendo suspenso nesta quarta-feira por tempo indeterminado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo. A criação da figura de um juiz de garantias divide opiniões. Ele atuaria somente durante a fase de investigação. Ao fatiar os processos, o objetivo seria ter mais isenção nos julgamentos. Mas críticos temem aumento dos gastos públicos com a contratação de magistrados. No parecer, o ministro Fux defende que criar ou não o juiz de garantias deve ser decisão do Poder Judiciário, já que afeta o funcionamento dos tribunais pelo país. E destacou que a lei foi aprovada sem a previsão do impacto orçamentário de manter 2 juízes por processo. A suspensão vale até que o tema seja analisado no plenário do Supremo, o que ainda não tem data prevista. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil caiu uma posição no ranking de Índice de Percepção da Corrupção, divulgado pela Transparência Internacional. Foram 35 pontos numa escala de 0 a 100. Na América Latina, os melhores desempenhos foram do Uruguai, com 71 pontos, e da Argentina, com 66. A organização aponta como causas dessa queda brasileira decisões do Legislativo, Executivo e Judiciário que impactaram negativamente no combate à corrupção. O governo federal anunciou hoje que vai propor uma alteração da fórmula de cálculo do salário mínimo. Os detalhes na reportagem de Luana Karen. O governo estuda mudar a metodologia de reajuste do salário mínimo para que não seja mais necessário rever o valor depois que ele entre em vigor, como aconteceu este ano. Hoje, o salário mínimo é reajustado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor de janeiro a dezembro. Mas o valor do INPC em dezembro só é conhecido por volta do dia 10 de janeiro. Terá um efeito de preservação do poder aquisitivo, ou seja, o governo respeitará o que a Constituição determina e o trabalhador terá o valor do salário mínimo corrigido integralmente pela inflação. Para continuar acertando as contas públicas, o governo também espera que o Congresso Nacional conclua a análise das reformas estruturais ainda neste semestre. São 3 propostas de emenda à Constituição que propõem a modernização do Estado e o maior controle das contas públicas. Uma delas é a PEC emergencial, que barra o crescimento das despesas obrigatórias para todos os níveis de governo. Já a PEC dos fundos propõe a extinção de 281 fundos públicos, que não têm previsão constitucional. Outra proposta de emenda à Constituição em análise no Congresso Nacional é a do Pacto Federativo, que muda a distribuição de recursos entre as unidades da federação. Com a medida, o governo estima transferir mais de 400 bilhões de reais para estados e municípios nos próximos 15 anos. É importante que a União busque seu equilíbrio fiscal, mas também estados e municípios. É importante uma reforma administrativa, tributária e um fast track, uma agilização na política de privatização. Portanto, nós teremos reformas estruturais como sendo a agenda de prioridade do governo. O presidente Jair Bolsonaro já embarcou para a Índia. Ele é um dos convidados de honra nas comemorações do Dia da República por lá. Bolsonaro deve se encontrar com o primeiro-ministro do país, com o presidente e com empresários. A Índia é apenas o 4º parceiro comercial do Brasil na Ásia, o que significa que aumentar os negócios entre os 2 países é um dos objetivos dessa visita. Ampliar a cooperação em áreas como ciência, cultura e turismo também está nos planos.
São mais de 60 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Índia, mas um mercado ainda a ser explorado. Para o Itamaraty, as relações entre os dois países são boas, mas o que o Brasil exporta ainda é limitado. O desafio é diversificar os produtos, principalmente na área de bioenergia. A Índia agora está iniciando um processo de mistura de etanol nos combustíveis. Com esse processo vai ter que aumentar a produção, então existe uma área de cooperação muito grande, também de novas tecnologias, como o etanol de segunda geração, que o Brasil já produz comercialmente. Outro destaque são os acordos de cooperação econômica, que podem ser importantes na criação de laços mais robustos com os indianos. A Índia tem um mercado muito grande, com mais de 1 bilhão de pessoas. É um país que vem crescendo tecnologicamente de forma absurda nos últimos 15, 20 anos. E para o Brasil é uma grande oportunidade de alavancar e criar um marco nas relações comerciais. Brasil e Índia também são parceiros em outros organismos internacionais, como o BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e o G20, que reúne as principais potências econômicas mundiais. A Índia também foi um dos maiores investidores no PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, com aplicação de aproximadamente 7 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura. Durante essa viagem, devem ser assinados acordos de cooperação nas áreas de facilitação de vistos e investimentos, segurança cibernética, previdência social, saúde e bioenergia, todos já em fase final de negociação. Daqui a pouco a gente mostra os bons resultados do setor de exportação no Ceará. E ainda, o carvão ativado começa a ser usado para filtrar água no Rio de Janeiro. A gente volta já. Tá chegando o freguês, venha ver meu freguês. Mas é de porco mesmo? É de porco, só que de vez em quando ela faz mu. Ele perde o freguês, mas não perde a piada. O vendedor de linguiças. Hoje, 11h30 da noite. Pato no Tucupi. Acompanhamento, passeio de barco e muita natureza. Tutu de feijão. Harmoniza com arquitetura, museus e cachoeiras. Galinhada. Combina com trilhas e muita aventura. Peixe assado. Fica perfeito com praias e um passeio no centro histórico. Churrasco. Vai bem com serras e cataratas. Deixe o sabor do Brasil levar você. Viaje. Ministério do Turismo, Governo Federal. Todo sábado é dia de rever o Brasil Caipira. A nossa reprise é junto com aquele cheirinho de almoço. 13h, aqui na TV Brasil. Um ano depois da última tragédia. Parece que o dia 25 de janeiro nunca que acaba. O sofrimento permanece. As pessoas falam que o tempo passa, mas para nós não. Nós estamos vivendo ainda, parece que foi ontem esse desastre. Brumadinho e Mariana, a dor que não passa. A gente não viveu o luto ainda, né? A gente sabe que morreu e a gente está esperando fechar aquele ciclo. Caminhos da Reportagem, sábado, 9h30 da noite. A gente volta falando de futebol. Tem o começo dos campeonatos Paulista e Gaúcho, a vitória do Brasil no pré-olímpico e a Copa Santiago de futebol juvenil. Sérgio Boccaccio é que vai comentar pra gente. Boccaccio, boa noite, bem-vindo. Oi, Boccaccio, vou começar pela seleção olímpica, que venceu ontem o Uruguai por 3-1. E isso significa que a gente está com meio caminho andado aí para o quadrangular final?
Pois é, boa noite, Paulo, boa noite, Catiúcia. Mais legal do que a vitória foi a atuação da seleção brasileira contra o Peru na primeira rodada. Foi complicado, mas ontem o Brasil venceu o Uruguai por 3-1 e agora assumiu a liderança isolada do Grupo B com 6 pontos. No próximo final de semana, a seleção brasileira não vai jogar, vai folgar na rodada e volta a campo apenas na terça-feira, dia 28, contra a Bolívia, que nesse momento é a última colocada no grupo. Na última rodada, o Brasil então vai enfrentar o Paraguai, que está brigando ali com o Uruguai por uma das vagas também nesse grupo B e provavelmente o Brasil já vai estar classificado para esse quadrangular, Catiúcia. E pelos estaduais, Paulista e Gaúcho, né? Começaram ontem. Temos destaques, Bocage? Temos sim um dos destaques ruim até. O Grêmio estreou alguns dos seus reforços para a temporada de 2020, jogando em casa e perdeu para o Caxias por 2-0 em 2 falhas desses reforços que estrearam ontem. O Internacional joga apenas hoje contra o Juventude. Já no Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo venceram e nesse momento o Santos está empatando com o Bragantino de 0-0. Mais tarde temos a estreia do Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Já pelo Campeonato Carioca, ontem com os times sub-20, o Flamengo venceu o Vasco por 1-0 e nesse momento no Maracanã, Fluminense e Portuguesa empatam de 0-0. Para terminar, Bocage, a gente fala da Copa Santiago de futebol juvenil e está tendo jogo agora, por sinal, não é isso? Tá tendo jogo sim. Hoje é dia de decisão nas quartas de final. O Internacional eliminou o Cruzeiro, que é lá de Santiago, no Rio Grande do Sul, e o Juventude eliminou o 3 de fevereiro. Os 2 jogos foram decididos nos pênaltis. Nesse momento, mais um empate. Grêmio e Santos empatam de 0-0. Quem passar pega o Juventude. E às 9 da noite aqui na TV Brasil, Palmeiras e Figueirense. Quem vencer passa o Internacional. É preto no branco, Catiúcia e Paulo. Obrigado, tchau, Bocage. Obrigada. No Ceará, a relação da turma que você vai conhecer agora com as pranchas já dura tanto tempo que eles são chamados hoje de dinossauros do surf. Tanto que um evento foi programado para celebrar o esporte e não esquecer as histórias. Confira na reportagem da nossa parceira, TVE do Ceará. Para muitos pode ser só um esporte, mas para essa turma aqui é um estilo de vida. E quem disse que é só pescador que tem muita história para contar? Não, esses homens das ondas já viveram muita coisa nesse marzão. O Bibita que o diga, há 45 anos ele conheceu o surf e nunca mais largou. Eu comecei a pegar onda em 75, meu irmão achou uma prancha na praia, até os anos 80, ali o começo dos anos 80, quando realmente virou, vamos dizer, estilo de vida. Daí eu comecei a ser surfista, vamos dizer, profissional, né? Que eu comecei a competir. Ele é um dos considerados dinossauros do surf cearense. Inclusive, esse título deu nome ao encontro que acontece há mais de 10 anos aqui em Fortaleza. Uma iniciativa que surgiu da necessidade de reunir os precursores do surf aqui no estado. Eu conheci um, conheci outro e comecei a perguntar, olha, se a gente fizesse um encontro da primeira geração do surf cearense, você iria? E você iria? E você iria? E a turma, não, vou, claro, pode contar comigo, vai ser um prazer. O surf, infelizmente, ainda é um esporte rodeado de tabus e preconceitos. Mas muita coisa já evoluiu, tanto é que hoje se tornou um esporte olímpico. Aqui no estado, muito do que já foi conquistado é fruto do trabalho desses verdadeiros dinossauros do surf, que deram a cara a tapa e se aventuraram nessas ondas. O David também surfa há mais de 40 anos. E hoje nós temos grandes talentos cearenses aí, né, despontando no cenário mundial. Começou com Tita Tavares, temos Fábio Silva, hoje a Silvana Lima faz parte aí da elite do surf feminino, né? E muitos outros que passaram por aqui já se destacaram a nível nacional e até a nível mundial, né? O encontro dos dinossauros do surf vai acontecer pela última vez esse ano. Mas uma coisa é certa, a paixão pelo surf vai se perpetuar pelas próximas gerações. Meu filho, com 1 ano de idade, eu já dei uma prancha, agora estou tendo meu neto, estou só aguardando chegar ao ponto de dar uma pranchinha para ele e estimular ele também na prática. Em Manaus, as embarcações que transportam passageiros e as que fazem turismo náutico vão passar por fiscalização. Itens obrigatórios, como colete e salva-vidas e o respeito ao limite de lotação máxima, serão cobrados com rigor.
É o que mostra a reportagem da nossa parceira TV Encontro das Águas. Michele e a família são passageiros frequentes em embarcações, já que precisam ir constantemente para o município do Careiro da Várzea. Mas observar a segurança já não é um costume tão frequente assim. Você costuma prestar atenção se tem colete salva-vidas, se está muito lotado? Não presta atenção nisso. Não. É importante para a segurança, né? Porque é perigoso aí no rio. Para intensificar esse tipo de fiscalização, o comando do 9º Distrito Naval começou a Operação Travessia Segura, que vai acontecer em toda Manaus, principalmente nos terminais de passageiros, como é o caso do Porto da Ceasa e Manaus Moderna. Entre os principais itens que fazem parte da vistoria da Capitania dos Portos estão a boia e o colete salva-vidas, além também da lotação máxima permitida nas embarcações. Para fiscalizar esse tipo de item, a Capitania dos Portos também conta com a colaboração dos passageiros. Além da questão da intensificação da fiscalização, né, das embarcações que fazem transporte de passageiros, é justamente também a questão da conscientização. A Operação Travessia Segura também visa a questão da comunicação por parte dos inspetores navais com relação a itens de segurança. O que o passageiro ele pode olhar durante a abordagem, né? Ele mesmo, o passageiro, ele pode ser também parceiro da Capitania dos Portos e atuar também na fiscalização. Quando ele entra numa embarcação, ele já pode olhar os coletes salva-vidas, ele já pode checar a condição, né, do colete salva-vidas, se os coletes estão em bom estado de conservação. Uma exigência que os passageiros devem atentar são os 10% a mais de coletes para crianças. Se um barco tiver 40 coletes, por exemplo, no mínimo 4 excedentes devem estar reservados só para elas, em tamanho adequado. Principal estrutura portuária do Brasil e a maior da América Latina, o Porto de Santos, no litoral de São Paulo, bateu recorde de movimentação de cargas em 2019. Os dados foram divulgados hoje pela Santos Port Authority, empresa pública que administra o local. Foram registradas mais de 134 milhões de toneladas de carga geral, alta de 0,64% em relação a 2018. Além de quase 225 mil contêineres, que representam um aumento de 7,2%. As operações de descarga de navios foram as responsáveis pelo recorde, com destaque para o desembarque de óleo diesel, com 2,5 milhões de toneladas, aumento de 33%. As cargas embarcadas mantiveram um volume semelhante ao ano anterior, com destaque para os produtos agrícolas, como a carne, cujo volume exportado via Porto de Santos mais que dobrou em 2019, chegando a 1.683.000 toneladas. Já em Fortaleza, o Porto do Mucuripe terminou 2019 com o melhor resultado financeiro dos últimos 5 anos. Só de janeiro a novembro, o crescimento superou 170% da movimentação de cargas. Veja aí na reportagem da nossa parceira TVE do Ceará. Considerado um dos mais importantes equipamentos do gênero do país, o Porto do Mucuripe vem mostrando bom desempenho nas movimentações. 2019 registrou um aumento de mais de 170% nas exportações e importações. A gente teve um resultado excelente de EBITDA, né? O melhor dos últimos 5 anos de crescimento, e a nossa perspectiva é aumentar isso cada vez mais. Nós somos o segundo maior importador de trigo do país, a gente só perde para o Porto de Santos, né? E nas nossas exportações a gente tem todos os granéis sólidos não cereais, né? Então, exceto o trigo, tudo que não é cereal, a gente também faz a movimentação aqui e a exportação. Então, temos exportação de minério de ferro, manganês, escória, entre outras cargas que são exportadas aqui por Fortaleza. A administração do terminal estima que o resultado financeiro de 2019 seja de mais de 3,2 milhões de reais em faturamento, o melhor dos últimos 5 anos. Esse crescimento é decorrente de novas ações e investimentos. A novidade é que a partir deste mês começam as exportações do minério de ferro para a China. São pelo menos 2 navios com capacidade para 45 mil toneladas cada um. A expectativa é que até 2021, pelo menos 300 mil toneladas desse material sejam enviadas. No finalzinho do ano de 2019, a Companhia Docas fechou um novo contrato de exportação para minério de ferro e ela vem se preparando desde então, em toda a sua infraestrutura,
para receber essa carga e fazer toda a sua exportação, que provavelmente irá para a Europa ou para a China, né? A perspectiva é de que 2020 acompanhe a crescente nos negócios, consolidando ainda mais o Ceará como polo de exportação e importação de produtos. A nossa perspectiva para 2020 é de aumentar o volume de cargas em relação a 2019. Agora preste atenção nesse dado. A cada 40 segundos, uma pessoa morre no Brasil vítima de doenças do coração. Um mal que pode ser evitado com bons hábitos, como alimentação saudável e exercícios físicos. Faz um tempo que Marisa decidiu cuidar melhor da saúde. Hoje, por exemplo, num dia chuvoso, não abriu mão da corrida no parque. E uma das razões dessa motivação foi a perda do pai. Meu pai teve infarto do miocárdio na madrugada para 7 da manhã faleceu. Então, assim, foi um alerta sim, porque o fator biológico, o fator hereditário, ele é inexorável, você não tem como correr. As doenças do coração matam mais que a violência, os acidentes e todos os tipos de cânceres juntos. 30% dos óbitos aqui no Brasil têm a ver com problemas cardiovasculares como AVC e infarto. Isso dá uma média de 350 mil pessoas perdendo a vida todos os anos, uma a cada 40 segundos. Somente agora, em janeiro, foram 24 mil mortes. Embora o número de mortes seja relevante, esse especialista chama a atenção para outras consequências. O óbito realmente seria o pior, o desfecho final, mais grave, mas além do óbito existem outras consequências que também são graves. Colesterol, tabagismo, estresse, sedentarismo, diabetes, hipertensão e o histórico familiar são fatores de risco que potencializam as doenças coronarianas. Elas também são silenciosas, mas a boa notícia é que a maioria dos casos pode ser evitada. Melhora da dieta sempre vai ser importante. Você reduzir a quantidade de sal dos alimentos, melhorar a qualidade, com certeza. A atividade física sempre é bom procurar um profissional antes de iniciar, para ver suas condições e começar devagar. Nessas recomendações, a atividade física tem destaque, mas não é qualquer exercício. Pode ser uma caminhada, pode ser uma pedalada na bike, pode ser uma corrida, né? Se o médico liberou, está tudo autorizado, sem problema nenhum. A Divina já sabe de tudo isso, é ativa e tem uma receita particular para evitar doenças. Para ter um coração bom, né, eu faço atividade física, que é a corrida, treino 3 vezes por semana, corro corrida de rua, faço até o 21 km e faço danço muito forró, né? E tenho um grupo de amigos, porque a felicidade também é muito importante, né? Se sentir aceita, entendeu? É tudo isso que eu faço. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio começou hoje o processo de tratamento da água com carvão ativado. O objetivo é filtrar a substância responsável pelo cheiro e pelo gosto de terra na água. Especialistas em saúde sugerem cuidados especiais com as crianças. Desde o início do mês, moradores do Rio e da Baixada Fluminense recebem das torneiras água turva com cheiro e gosto de terra. A substância orgânica identificada como geosmina é a responsável por essa contaminação. Hoje, a SEDAI começou o processo de tratamento com carvão ativado na estação do Rio Guandu. E a promessa é que a água volte ao normal nos próximos dias. O governador do Rio, Wilson Witzel, participou de uma visita técnica à estação e prometeu investimentos de modernização. Esse investimento do carvão, da transposição e das melhorias das condições da estação de Guandu como um todo, são investimentos da ordem de 700 milhões de reais, com recursos da SEDAI. Enquanto a situação da água não é normalizada, especialistas da área de saúde recomendam cuidados, em especial com as crianças, mas sem exageros. O ideal é que a ingestão seja de água mineral, até porque muitos agentes infecciosos ou não, outras substâncias, não sofrem influência com a fervura. O pediatra reforça que os pais também precisam observar a procedência da água mineral comprada. A gente pode ver água mineral de procedência duvidosa. E isso às vezes pode ser ainda mais perigoso do que a gente filtrar, ferver.
No próximo bloco, uma boa notícia para quem está adiando o momento de ter filhos. O número de mulheres grávidas depois dos 40 anos aumenta 23% em 5 anos. E a gente explica ainda como funciona o recall de medicamentos, depois do intervalo. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã. A voz e a força de Elza Soares. Grandes musicais, sábado, 6h30 da noite. Todo consumidor tem direito à proteção da vida, da saúde e da segurança contra os riscos provocados por produtos e serviços. Por isso, é dever do fornecedor assegurar a qualidade e a segurança dos produtos e serviços oferecidos, bem como informar claramente nos rótulos, embalagens e peças publicitárias os riscos que podem oferecer. Conheça seus direitos. Consulte o Código de Defesa do Consumidor. Mudanças climáticas, desastres ambientais, saúde física e mental. Quais são os nossos desafios e como a ciência pode ajudar a vencê-los? Conheça as contribuições do Brasil para o desenvolvimento mundial. A cada semana, o trabalho de cientistas reconhecidos por descobertas que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Cientistas brasileiros entre os melhores. Todo sábado, 9h30 da manhã, na TV Brasil. Estacionar em locais reservados aos idosos e a pessoas com deficiência sem ter credencial é infração gravíssima. Em Porto Alegre, ações tentam conscientizar a população para a importância de respeitar esse direito. Veja na reportagem da nossa parceira TVE do Rio Grande do Sul. Se a vaga preferencial existe, é porque alguém precisa dela, certo? Mas, ao que parece, ainda é necessário repetir a informação muitas vezes. A gente não tem esse direito por um privilégio, e sim pela necessidade. Por exemplo, as pessoas não se dão conta que um cadeirante, quando chega, ele tem que descer do carro e montar a cadeira. Ele precisa de um espaço para isso. No mês passado, o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência fez uma ação em um centro comercial. Das 14 vagas preferenciais, 13 estavam ocupadas indevidamente. Eles repetiram a ação no Shopping Praia de Belas. Lá, realizaram uma reunião com a administração do shopping, a IPTC e entidades ligadas aos direitos dos idosos e das pessoas com deficiência. E o shopping teve a oportunidade de reiterar a sua contribuição, interesse genuíno em proporcionar um cenário melhor dentro do nosso ambiente. Nós vamos estar trabalhando num cronograma, já estamos construindo esse cronograma, essa conversa não foi a primeira que a gente teve, num cronograma onde a gente vai passar um manualzinho orientando os estabelecimentos a forma adequada de sinalização. Estacionar em locais reservados aos idosos e às pessoas com deficiência sem ter a credencial é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293 e 7 pontos na carteira de habilitação. Respeitar as vagas reservadas não é apenas uma questão de educação, mas um compromisso social. Assim como eu, como cadeirante, tenho uma necessidade, uma pessoa cega tem as suas necessidades, uma pessoa surda tem as suas necessidades e uma pessoa sem deficiência também tem as suas necessidades específicas que têm que ser respeitadas. E para isso a gente precisa se educar. O número de grávidas acima de 40 anos cresceu mais de 20% no país entre 2012 e 2017. E especialistas explicam que a gravidez nesta idade pode ser até mais segura.
A Manuela tem 3 meses de vida e é a realização de um sonho da Juliana. A engenheira civil optou pela inseminação artificial para engravidar aos 47 anos. A gente casou aos 42 e a gente começou a pensar nisso, né? Começamos a tentar e não foi na primeira tentativa que deu certo, né? Então, agora que a gente conseguiu, graças a Deus, ter a nossa filhinha, né? A gravidez, que a medicina considera tardia, aconteceu na hora adequada. Depois de ter criado um filho de 20 anos, a missão do Leandro agora, em outro momento da vida, é com a Manu. Eu acho que muitos casais hoje em dia estão valorizando mais a vida profissional para engravidar depois, né? E eu vejo que isso não é problema não. Tanto que aqui é o resultado aqui, ó. A Manu aqui firme, forte, com saúde. Minha esposa também profissionalmente bem, eu também, graças a Deus, bem. Depois dos 35 anos, a qualidade dos óvulos da mulher passa a diminuir, o que pode causar uma certa dificuldade para engravidar. Mas isso está longe de ser um impedimento. A principal questão não é a idade da futura mamãe, mas o estado de saúde dela ao conceber. Uma mulher com 40 anos for saudável, for ativa, né, fizer exercício, se alimentar direitinho, ela tende a ter uma gravidez muito saudável, apesar de aumentar o risco, a maior chance é que a gravidez siga sem problema nenhum, e aí às vezes até mais saudável do que uma mulher mais nova, mas que não se cuida, que já tem uma pressão alta, uma diabetes ou uma obesidade. Dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde, o SISNAC, apontam que o número de grávidas com mais de 40 anos aumentou 23% em 5 anos, de quase 63.900 em 2012 para mais de 78.000 em 2017. O Sistema Único de Saúde oferece assistência direcionada no caso de gestação com fatores de risco, e aí se incluem as futuras mamães que engravidam após os 35 anos. Quando a gravidez demora a acontecer pelo modo tradicional, a reprodução assistida é uma opção que tem ficado cada vez mais acessível. A idade não é nenhum impeditivo para a via de parto, pode ser normal ou cesárea. É claro que cada gestação tem o seu acompanhamento individual, mas a idade por si só não determina a via de parto. O sonho de ter um bebê traz também outros pelo caminho. Viver tudo que puder, viver para frente, curtir bastante, dar o melhor para ela, carinho, amor, isso que é o mais importante. A Anvisa já recolheu 225 lotes de medicamentos à base de cloridrato de ranitidina, um remédio usado para o tratamento de úlcera. No ano passado, foram recolhidos medicamentos que tratavam a hipertensão. Nos 2 casos, foram identificadas impurezas que poderiam prejudicar a saúde dos pacientes. Mas afinal, como funciona o recall desse tipo de produto e qual a recomendação para os consumidores? A repórter Mariana Jungmann explica para a gente. Pelas normas da Anvisa, o recall de medicamentos pode ser classificado em 3 níveis. O nível 1 envolve risco de vida ou dano permanente ao paciente. O 2 envolve risco de dano à saúde, porém reversível. E o 3 não envolve riscos à saúde, mas outros problemas, como eficácia reduzida do remédio ou irregularidades na embalagem. As empresas detentoras do registro daquele medicamento são obrigadas por SRD 655 a efetuar um plano de comunicação aos pacientes, um plano de comunicação à mídia, somente nos recolhimentos classificados como 1 e 2. E na classe 3, onde ocorre a maioria dos recolhimentos, o plano de comunicação à mídia ele não se faz necessário, até pela natureza do recolhimento, que é o recolhimento de um medicamento que não vai gerar, quando usado, nenhum tipo de agravo à saúde do paciente. O recall de medicamentos funciona assim. A indústria dona do registro aciona a rede de distribuição, que por sua vez aciona cada farmácia que recebeu remédios daquele lote. As farmácias então entregam os medicamentos de volta às distribuidoras que levam para a indústria. Como na maioria dos casos o recolhimento não envolve danos à saúde do consumidor, ele sequer fica sabendo do recall. Apenas em situações extremas existe a recomendação de interrupção do uso do remédio. Sempre que nós efetuamos recolhimentos que têm uma natureza de risco maior, a própria Anvisa vai à mídia e as empresas fabricantes também vão à mídia. E nós damos a instrução de como o paciente deve se comportar em relação ao tratamento. Lembrando que, na maioria absoluta dos casos, não interrompa o tratamento. Porque na maioria absoluta dos casos, o risco maior é o risco associado à doença. E se o tratamento é interrompido, a doença ela pode retornar mais forte e ocasionar um problema sério ao paciente. A principal empresa de aluguel de bicicletas no Brasil decidiu tirar as bikes
temporariamente das ruas em todo o país e encerrou de vez a alocação de patinetes em 14 cidades brasileiras. 2 meios de transporte que já faziam parte da mobilidade urbana das grandes cidades. A ciclovia da Avenida Faria Lima, uma das mais importantes de São Paulo, amanheceu diferente. As bicicletas amarelas, como eram conhecidas, desapareceram. Foi uma decisão da empresa Grow, que recolheu as bikes em todo o país. Segundo a empresa, que é uma das 3 maiores do mundo em micromobilidade, a saída das bikes é temporária. Elas vão passar por um processo de checagem e verificação das condições de operação e segurança. Mas a Grow não especificou quando as bicicletas voltam a circular e se haverá mudanças na operação. As bicicletas começaram a rodar em agosto de 2018. Ao contrário de outros serviços de aluguel, elas podiam ser estacionadas em qualquer lugar. Durante este período de operação, foram registrados casos de depredação e furto em capitais como São Paulo e Belo Horizonte. Além de compartilhar bicicletas, a startup também é responsável pela maioria dos patinetes elétricos públicos. Em São Paulo, eles protagonizaram uma batalha com a prefeitura que foi parar na justiça pela regulamentação desse meio de transporte. Agora, os patinetes foram recolhidos definitivamente em 14 cidades. O serviço foi encerrado no Distrito Federal e nas cidades de Belo Horizonte, Campinas, Florianópolis, Goiânia, Guarapari, Porto Alegre, Santos, São Vicente, São José dos Campos, São José, Torres, Vitória e Vila Velha. A reestruturação causou demissões na empresa, mas o número não foi revelado. Vitor mora em Brasília. Hoje ele foi surpreendido com a notícia de que não tem bicicleta nem patinete elétrico da empresa que costumava alugar. É barato, é de fácil acesso, também é uma novidade, né? A tecnologia é legal. Então, para todo mundo vai fazer falta, eu creio que sim. Renata Falzoni é referência em cicloativismo no Brasil. Para ela, os patinetes e as bicicletas deveriam ser incluídos dentro de uma política pública de transporte. O compartilhamento de bicicletas e patinetes, ele tem que fazer parte de uma política pública de estado e de município, que é fazer com que esse modal alimente o transporte público e tire a pressão do transporte público em viagens de curtas distâncias. Nem sempre dar lucro ao empresário destoa da política pública. O que faltou foi combinar. A fabricação e a venda de motocicletas aumentaram no Brasil em 2019. Os dados foram divulgados hoje pela Abraciclo, a associação que representa o setor. Foram fabricadas 1.107.000 motos, aumento de 6,8% em relação ao ano anterior. Já as vendas cresceram 13,2%, com 1.084.000 unidades. As vendas no mercado interno compensaram com folga a queda de 43% nas exportações, de 68.000 para 38.000 unidades. Honda, com 81%, e Yamaha, com 13%, são as marcas com maior participação no mercado brasileiro. Daqui a pouco, líderes mundiais se reúnem em Jerusalém para lembrar os 75 anos da libertação dos prisioneiros do maior campo de concentração nazista, Auschwitz. E tem mais uma reportagem sobre o primeiro ano da tragédia de Brumadinho. Vamos mostrar o que fazer para evitar novos rompimentos de barragens de minério. A gente volta já. Copa Santiago de Futebol Juvenil. Hoje, um jogão pelas quartas de final. Palmeiras e Figueirense. Ao vivo, 9 da noite, aqui na TV Brasil.
Este é o futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 24 de janeiro e deixe sua contribuição. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Fresquinha, tá chegando o freguês, venha ver meu freguês. Mas é de porco mesmo? É de porco, só que de vez em quando ela faz mu. Ele perde o freguês, mas não perde a piada. O vendedor de linguiças. Hoje, 11h30 da noite. Mais de 40 líderes mundiais, entre eles os presidentes da Alemanha, da Rússia e da França e o vice-presidente dos Estados Unidos, estiveram em Jerusalém hoje para lembrar os 75 anos de libertação de Auschwitz. O maior dos campos de concentração nazista matou 1 milhão de judeus. Ele ficava na Polônia, que na época tinha sido invadida pelos alemães. Os prisioneiros de Auschwitz foram definitivamente libertados em 27 de janeiro de 1945. No evento de hoje, todos os líderes convidados condenaram o antissemitismo, o preconceito contra os povos de origem judaica. Um avião que combatia incêndios florestais na Austrália caiu hoje, matando 3 americanos. Vamos ao nosso giro internacional. O avião-tanque da marca Hércules C-130, de uma empresa canadense, caiu enquanto combatia um incêndio florestal na região alpina australiana, ao sul da capital Canberra. Os 3 tripulantes, todos americanos, morreram, aumentando para 32 o número de mortes relacionadas aos incêndios que devastam o sudeste australiano desde setembro. A aeronave tinha sido alugada pelos bombeiros do estado de Nova Gales do Sul e, no momento do acidente, estava com a carga cheia de substâncias químicas que retardam o fogo. Por causa das queimadas, o aeroporto da capital foi fechado hoje. Ainda no estado de Nova Gales do Sul, uma tempestade de poeira encobriu o céu de Melbourne, deixando a paisagem numa tonalidade marrom. Especialistas dizem que a tempestade acontece por causa das altas temperaturas e das queimadas. A Corte Internacional de Haia, na Holanda, decidiu que o governo de Myanmar, no sudeste asiático, deve tomar medidas urgentes para proteger a população muçulmana rohingya de perseguição e atrocidades, além de preservar as provas de crimes contra a etnia. Uma ação judicial internacional movida por Gâmbia, na África, havia pedido ao Tribunal de Haia que julgasse o genocídio dos rohingyas por parte do governo de Myanmar, um país de maioria budista. A decisão pode levar anos para ser totalmente cumprida, mas medidas preliminares devem ser tomadas imediatamente. Mais de 730 mil rohingyas fugiram de Myanmar e foram forçados a ficar em campos de refugiados precários em Bangladesh depois do início das perseguições em 2017. Uma investigação da ONU chegou à conclusão que os militares de Myanmar expulsaram a etnia com intenções genocidas. Os chefes militares de Myanmar disseram depois do julgamento que o país vai acatar a decisão do Tribunal Internacional e que este é um momento de entendimento e união nacional. Nos campos de refugiados, os rohingyas agradeceram a Gâmbia e a Corte Internacional. Em Davos, na Suíça, o líder da oposição e presidente interino autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, pediu que os donos das grandes empresas do mundo não se esqueçam do país sul-americano durante um discurso no Fórum Econômico Mundial. Por causa da grande queda na produção de petróleo venezuelano devido ao embargo internacional, Guaidó pediu aos países da União Europeia que também proíbam o comércio do ouro venezuelano. Segundo o líder da oposição, o ouro é hoje uma importante fonte de recursos financeiros para o governo de Nicolás Maduro.
O Departamento de Estado americano anunciou hoje que vai negar o visto de entrada de grávidas se as autoridades americanas acharem que a intenção das mulheres é que os filhos nasçam nos Estados Unidos para obter a cidadania do país. A intenção do governo americano é restringir o chamado turismo de nascimento. E outra notícia que envolve o Departamento de Estado americano. O país vai enviar um embaixador para a Bolívia depois de mais de 10 anos. O último diplomata com esse posto deixou o país em 2008 no governo Evo Morales. Desde então, apenas funcionários de menor escalão representavam os Estados Unidos no país sul-americano. Segundo o Departamento de Estado, a medida é um sinal do fortalecimento da relação entre os dois países, depois que Evo renunciou à presidência em novembro passado e Jeanine Añese assumiu a presidência interinamente. No Peru, a explosão de um caminhão-tanque matou pelo menos 2 pessoas. Cerca de 50 ficaram feridas. O acidente foi numa região residencial da capital, Lima. Os bombeiros acreditam que o caminhão passou num buraco, o que causou um vazamento no tanque. Por causa de diferença de temperatura, o combustível criou uma nuvem branca. O motorista teria tentado ainda fechar algumas válvulas, mas alguma ignição provocou a explosão. Além de pedestres, pessoas que estavam em casa se assustaram com o estrondo e correram para a rua, também se feriram. Como nós já vimos na nossa série sobre o rompimento da barragem de rejeitos de minério em Brumadinho, Minas Gerais, a poluição do rio Paraopeba, a principal fonte hídrica da região, tornou a água imprópria para o consumo em diversos pontos. Um relatório divulgado hoje pela Fundação SOS Mata Atlântica confirma que 1 ano após a tragédia, a contaminação do rio ainda é alarmante. Dos 23 pontos analisados, nenhum apresentou qualidade boa ou ótima. Os índices obtidos ainda mostram que a água não pode ser utilizada em toda a extensão monitorada. A organização percorreu 2.000 quilômetros, passando por 21 cidades. Na reportagem de hoje, você vai ver que é possível evitar que tragédias como essa voltem a ocorrer. Já começa pelo próprio nome, né? Minas Gerais, né? Ele nasceu da mineração com a lavra, né? Do ouro na idade, né? nos anos antigos. Então, a vocação de Minas Gerais é a mineração, tanto que é o estado, né, que mais tem operações mineiras no país. Mariana chega a depender 89% da nossa receita advém da mineração. Então, é muito complicado, porque você tem a empresa que é responsável pela maior tragédia ambiental do país, o maior derramamento de lama do mundo, mas é a empresa que, sem esse recurso do CEFEM, você não consegue manter os serviços essenciais. Nós não temos alternativas hoje. A alternativa nossa é médio e longo prazo, que é trazer um distrito industrial para cá, para gerar emprego e renda para as pessoas que estão desempregadas. Mas é aquele negócio, não é fácil. Nós temos o IoT hoje que é referência nacional e internacional, então a gente tem que investir no turismo também, que não é muito fácil, porque vai investir no turismo agora, ele vai suprir a renda da mineração? Não vai. Ao olhar para o presente e para o passado de Minas Gerais, é fácil perceber a dependência que o Estado e que o Brasil têm da extração de minério. Mas a pergunta que fica é o que pode mudar no setor de mineração para que tragédias como Brumadinho e Mariana não se repitam no futuro. Você pode colocar, por exemplo, sistemas de filtragem de rejeitos, onde você vai reduzir maciçamente a quantidade de rejeito que vai para as barragens, ou até mesmo em algumas escalas, né, exemplo de algumas empresas de mineração, que elas nem têm barragens, elas têm pilhas de rejeito. Né? O rejeito, ao invés de ser lançado na barragem, ele é filtrado, né, prensado, ele sai numa umidade muito menor e a partir daí ele é secado e empilhado. Do ponto de vista legal, houve um avanço no estado de Minas Gerais, com a aprovação da Lei de Segurança de Barragens, uma nova lei que proibiu esse tipo de barragem que se rompeu em Mariana e em Brumadinho, e isso foi um grande avanço. O problema é que só se aplica em Minas Gerais essa lei. E existem
dezenas de barragens desse tipo que ainda estão operando no Brasil inteiro. Esse professor da UFMG está pesquisando alternativas para aproveitar os rejeitos armazenados em barragens. Ele desenvolveu geopolímeros que podem substituir o cimento. A tecnologia já foi testada para a construção de uma casa na cidade de Pedro Leopoldo. Eles falam que de 2010 a 2030 nós já vamos ter produzido 11 bilhões de toneladas de rejeito. E nós já estamos no meio desse período, então a gente já produziu aproximadamente 5,5 bilhões de toneladas de rejeito. Isso a gente tem que desenvolver tecnologias para aplicação desses rejeitos em coprodutos, como pisos intertravados, asfalto drenante, piso drenante, isso no sentido de aproveitar esses materiais em substituição, por exemplo, a areia comum à brita convencional, né? A gente pode desenvolver produtos para utilizar esses rejeitos nessas atividades. Familiares de vítimas e organizações que atuam na assessoria aos atingidos também estão tentando conscientizar investidores que compram ações da Vale no Brasil e no exterior sobre a necessidade de cobrar mudanças na conduta das mineradoras. O objetivo, na verdade, é atrair investimentos responsáveis para o Brasil, né? Entendendo que são eles, os investidores, aqueles capazes de exigir parâmetros de segurança, de exigir reparações justas, indenizações adequadas, construções conforme a realidade daquela comunidade, né? E eles têm o papel e têm capacidade de pressionar as empresas para que esse paradigma mude, entendendo que tem pessoas por trás desse dinheiro. Assim, muitas pessoas vieram falar: eu não quero me aposentar com um dinheiro que o fundo lucrou às custas da morte de outras pessoas. Por favor, não me diga isso. Então, isso realmente remexe as emoções, né? Então, é necessário chamar ainda muita gente para essa conversa, assim, os bancos que financiam os empreendimentos, né, os governos, tem muita gente envolvida na cadeia e é toda uma dinâmica de funcionamento do mercado mesmo, que a gente está tentando tornar mais responsável. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Para você uma ótima noite. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã. Tchau. Um ano depois da última tragédia, Parece que o dia 25 de janeiro nunca que acaba. o sofrimento permanece. As pessoas falam que o tempo passa, mas para nós não. Nós estamos vivendo ainda, parece que foi ontem esse desastre. Brumadinho e Mariana, a dor que não passa. A gente não viveu o luto ainda, né? A gente sabe que morreu e a gente está esperando fechar aquele ciclo. Caminhos da reportagem.